Alô, alô, Lígia, já entrou a Lígia, a primeira convidada a entrar. Bacana, Lígia, tá me escutando? O som está bom aí? Hoje testando. Alô, som. Grande Luiz Peixoto, vocês estão me escutando? Estão me escutando, pessoal? Alô? Testando. 1, 2, 3. Alô, alô. Testando. Perfeito. Maravilha, Lígia. Obrigado pelo background aí. Pronto. Já estou vendo aqui a Aninha entrando. Vida plena. Já já vou te chamar. Já já. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí. Aninha, Ana Lamarão. Prazer. Um prazer tê-la aqui. Luiz Peixoto. Meu paizão sempre acompanhando. Muito legal, pessoal. Muito bom. Todo mundo entrando. Aqui no WhatsApp também, pessoal mandando mensagem. Deixa eu ver o que é aqui. Opa. Ah, consegui entrar. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Olá, olá. Já já vamos receber aqui Ana Paula para falar sobre um tema importantíssimo, pessoal. Talvez a gente esteja sofrendo desses males aí da internet, de excesso de informação, mas a gente não está sabendo. Então, já já a gente vai passar para vocês uma live espetacular. A gente preparou essa live, pessoal, com todo carinho. Nós fizemos aí pesquisas, mas eu fiz pesquisas, né? Porque a Aninha domina esse tema. Então, para debater com ela, eu tive que pesquisar mais. É um tema que eu estou indo bem profundamente ali, porque eu pretendo fazer um projeto no futuro a respeito desse tema Infoxication. Então, vai ser muito bacana. Já já vamos receber Ana Paula Queiroz. Já já. Tô vendo aqui. Já tá entrando. Ana Paula já tá aqui. E eu gosto da Aninha, que é o seguinte, eu conheci a Ana numa formação de coach que nós fizemos pelo IBC. Foi em fevereiro, foi uma turma super intensa, foi um movimento espetacular. Foi um momento ímpar ali, então aonde nós conhecemos várias pessoas de diversos lugares aí do Brasil, e a Ana veio para compor aí do quadro de amigos especiais, né? Então já já a gente vai receber aqui a Ana Paula Campos. Ela falou, Rafa, já tô entrando, hein? Já tô vendo aqui, ó, a Aninha já já vai entrar, todo mundo entrando. Então estamos aqui, ó, mais uma pessoa aqui. Ingrid, acho que é Ingrid, né? Bacana, eu vou acenando aqui, ó, para participar com vocês. Muito legal, pessoal. Esse é um tema espetacular. É um tema que é pouco difundido, né? Cada vez mais, mas ainda poucas pessoas conhecem. Mas pode ser que muitas pessoas, até nessa live aí, sofram dessa. A Ana vai dizer pra gente se é uma patologia, se não é, que raio de infoxication é isso. E já já a gente vai ter a Ana aqui. Em um minutinho eu vou estar chamando a Ana para fazer aqui uma live comigo espetacular. Enquanto isso, pessoal, vão clicando aí no aviãozinho, vão distribuindo aí, chamando as pessoas para entrar nessa live, porque ela vai ser espetacular. Muita informação. Aqui o nosso intuito é sempre trazer informações úteis para você, que venham a ser úteis tanto na vida pessoal quanto na carreira, para não ficar falando mais do mesmo, né, pessoal? Obviedade aqui não entra, então a gente vai sempre trazer um tema muito bacana para vocês, tá? Carol Peixoto entrando aqui também, olha que legal, Guilherme Bittencourt, Guilherme aqui entrou também, ó, Guilherme, tá aqui, é Guilherme, passou aqui, Guilherme, perfeito, Ingrid,
Opa, Clarice também tá com a gente. Hoje eu prometi que eu vou ler mais aqui as pessoas que entram para mandar um abraço, fazer uma interação cada vez melhor. Eu espero que o som esteja melhor, porque dessa vez eu estou usando aqui um equipamento mais evoluído aqui, tecnológico. Espero que todos estejam muito bem aí e vamos já já. Vou chamar agora, hein, Ana Paula Campos para participar com a gente. Um tema muito aqui. Vamos lá, já chamei aqui a Ana. Vamos lá, testando aqui o som. Perfeito, tá ótimo, pessoal. Hoje tá muito bom. O clima tá bom. Hoje vai ser o papo espetacular. Então aqui já convidei aqui a Aninha. Já já a Aninha vai estar com a gente aqui. Vai se apresentar. E a dinâmica, pessoal, enquanto a Aninha está se conectando aqui, que eu estou vendo, nós vamos fazer o mesmo esquema, tá? Ricardo Mateus, grande amigo também com a gente. Muito obrigado, Ricardo. Olha só como é que essa live ficou muito mais bonita, muito mais florida. Que bacana! Muito bom, Aninha, ter você aqui. Ótimo agora. Todos nós aqui estávamos ansiosos por você. Eu também tô. Muito bacana. E Ana, hoje o tema não poderia ser melhor, né? A gente com toda essa internet, esse volume de dados, toda essa... Nossa, mas o que é esse intoxication, né? Tem pessoas que... Eu até aprendi a falar com você lá durante o curso, tô vendo um monte de corações aqui pintando. Que bacana isso, né? Porque a gente começou a conversar bastante, aí você a partir desse tema, né? Exato, exato, tá vendo? Como nós começamos a conversar por um tema que é excesso de comunicação, e a gente nunca teve excesso de comunicação. Foi sempre o suficiente. Isso aí, Olha muito só, Renata entrando com a gente, Ana também. Olha, um abraço, um beijão para todo mundo aí, um abraço para os meninos que estão entrando. Eu posso falar abraço para os meninos e beijo para as meninas, você é o contrário. Então, já já vamos começar esse tema. Ó, tá, não para de entrar em corações aqui. Eu acho que é para você, Aninha. Eu acho que eu tenho certeza aí que é para você. Meu som tá bem aí? Tá tranquilo? Ótimo, muito bom. Seu som tá excelente. Aninha, então vamos lá, vamos começar a falar sobre, vamos desvendar, descortinar esse tema para todo mundo. Eu quero que primeiro você se apresente, quem é a Ana Paula Campos, o que ela faz. Já contei aqui como nós nos conhecemos, mas eu quero aqui um overview seu. Fala para o nosso público aí. Tá, vamos lá. Fazer até essa live, assim, é um pouco até diferente pra mim, porque geralmente eu sou a pessoa que fico nessa tela aí de cima, chamando alguém pra conversar. Agora eu estou aqui. Isso também já é diferente pra mim. Bom, eu sou Ana Paula, eu sou psicóloga, né, psicoterapeuta, eu atendo no consultório e eu também sou coach, assim como o Rafa, né, a gente se conheceu nesse curso de formação. E para além do consultório, né, os atendimentos que eu faço todos os dias, eu também sou professora de inteligência emocional pela Conquer, que eu acho que muitas pessoas conhecem. A Conquer é maravilhosa. E, enfim, tenho também um projeto que eu sou cofundadora, junto com mais duas sócias, que é o ESCO, que são Escolhas Conscientes. É um programa que a gente trabalha com as pessoas, o seu desenvolvimento de carreira para quem quer fazer essa transição, para as pessoas que querem encontrar um trabalho alinhado ao seu propósito. Então, somos 3 psicólogas e a gente realiza esses programas para que as pessoas possam encontrar o seu trabalho e ser mais feliz, né? Assim também. Que bacana. Aninha, como é que o pessoal faz para acessar aí esse trabalho maravilhoso aí que você Tá, comentou? então, eu não sei se você quiser também, eu vou até escrever Uhum. aqui, mas Tá. se você conseguir fixar talvez o tema aqui da live, deixa eu tô mandando um comentário aqui. Boa. Esse é o Instagram desse projeto nosso de orientação profissional, para quem quiser acessar também e conhecer um pouquinho mais a gente, Que bacana, Aninha. tá? E Tô aí? vendo aqui, ó, não para de entrar gente aqui, ó, Marcelo Barreto, um grande amigo, um excelente profissional, um gestor maravilhoso entrando aqui. Olha que legal, Renata com a gente,
Bruno, acho que é Bruno, tá aqui também. Hoje eu vou sinalizar. Enquanto você fala, eu vou estar olhando aqui, mandando, acenando. Tá E, pessoal, certo. mande um aviãozinho aí para todo mundo. Vamos conectar. Quanto mais pessoas souberem desse tema, pessoal, é muito importante. Porque a gente não está aqui para falar de obviedade, de temas que, eu já sei falar, só muda o nome, o conteúdo. Não. Hoje o tema aqui ele é muito importante para o teu dia a dia, seja ele no trabalho, seja ele na tua família, para pessoas, né, para as crianças que estão cada vez mais conectadas aí no meio digital. Então a Aninha vai estar descortinando, colocando as cartas na mesa aí a respeito desse tema. Então vamos lá, Aninha, eu quero saber o seguinte, o que é esse tal de infoxication, e se é assim que se fala mesmo esse tema? Então, eu gosto de dar uma brasileirada nesse termo e falar infoxicação, né? Então a gente vai falar infoxicação. E aí, é muito curioso, porque quando a gente fala sobre infoxicação, geralmente as pessoas falam, mas isso existe mesmo? Esse termo você está inventando? Como é que é isso, né? Porque é um pouco estranho. Só que, na verdade, esse termo, ele foi criado há mais de 20 anos, né, por um físico espanhol, talvez por isso infoxication por aí também. Esse físico espanhol, né, o Alfonso Cornella, né, tomara que eu esteja falando certo, corretamente o nome dele, mas esse físico espanhol, ele criou esse termo, na verdade, para falar de uma doença que nós vemos sofrendo principalmente nos dias de hoje. Eu fico impressionada como que há 20 anos atrás ele já pensava sobre isso, né? Então, na verdade, essa infoxicação é a soma, é o resultado da soma de informação com uma intoxicação. Estamos sendo intoxicados por um Olha. excesso de informação. E eu acho que eu nem preciso trazer muitos exemplos, porque eu acredito que todo mundo já está pensando aqui a quantidade de vezes que não se sente intoxicado pela quantidade de informação que a gente recebe, né, ao longo do dia. E aí tem uma frase que cada vez mais tem se tornado conhecida, né, do ACO, né, da Google, o Uhum. Eric Schmidt, que ele fala, né, que hoje a quantidade de dados que a gente produz a cada 2 dias é equivalente ao que a civilização produziu desde lá do início até 2003. Então, Olha a cada só. vez a gente produz um volume muito grande de dados, de informação. E claro que a gente não consegue digerir isso adequadamente. É claro que a gente adoece por causa disso, né? Às vezes não tem para onde escoar. E aí Sim, fica sim. vicioso também, né? Então a infoxicação é isso, é esse excesso de informação, essa tsunami de informação que a gente recebe, que a gente não consegue digerir, que causa uma sensação de mal-estar também, muitas vezes na Uhum. gente, né? Só que por que ela é uma infoxicação? Qual é um problema grande dessa infoxicação? É quando a gente está lendo uma quantidade enorme de coisas, mas a gente não tira nenhum aprendizado daquilo. A gente já não sabe Opa. mais o que a gente está lendo, a gente não consegue absorver um conteúdo e, principalmente, fazer uma análise crítica do que a gente está Uhum. lendo. Então, esse é o pior. Esse é o pior que Nossa. a ação pode trazer para a gente, né? E Então, Aninha? infoxicados. Não tem uma pessoa que não passe. Aham. Ou seja, a gente o tempo todo está sendo bombardeado, né, por essas informações. Eu, particularmente, eu conheço mais o lado até técnico, no sentido de tecnologia, porque nos últimos 13 anos eu trabalhei em empresas de telecom, onde a gente viabiliza, inclusive, essas informações, né, para que cheguem até as casas, os celulares, os devices das pessoas. Só que eu tenho percebido, e na última pesquisa que eu fiz, que nos últimos 6 anos, o número de pessoas que compram antidepressivos e tal tem aumentado. Eu cheguei num dado aqui da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que chegou a 74%. Ou seja, nós tivemos um aumento de 74% na demanda de antidepressivos, né? E aí isso está relacionado também ao infoxication, Aninha? Também, né? Assim, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo também, né? Além Olha. dele ser um país com altos índices de estresse, de depressão, ele, além de tudo isso, ele é o país mais ansioso do mundo. E, assim, considerado Uau. uma das doenças mais incapacitantes do planeta nos próximos anos, né? Olha Então, só. acredito até que com a pandemia isso deu uma acelerada.
né? Então, cada vez mais as pessoas elas têm recorrido ao uso de medicamento para quê? Para aliviar essa dor. A medicação ela é Nossa. muito necessária, mas a gente precisa também entender a causa. A gente precisa também usufruir de outros meios para a gente se cuidar, né? Muito bom. Não, e é importante, ó, mandando um abraço aqui, eu tô acompanhando aqui, vendo as pessoas entrar, e pessoal, vamos espalhar esse aviãozinho aí, porque hoje só tem informação boa. Um abraço aqui para quem entrou, tô vendo aqui a Fernanda de Juiz de Fora, a Sogrona já tá na área também, a Isa, Ana Carolina, Micaela, Renata, um abraço para vocês, beijão para todo mundo aí. O Fred também acabou de entrar. Bacana, o Fred está sempre acompanhando também aqui de Petrópolis, está curtindo o friozinho aqui. E pessoal, manda o aviãozinho, vamos chamar todo mundo para entrar nessa live, pelo sentido de ser uma informação muito útil, que a gente pode até divulgar depois também para as outras pessoas. Então a Isa está colocando aqui, ó, se levar para o corporativo, estamos infoxicados. Com certeza isso, com certeza. O ambiente corporativo cada vez mais bombardeando, a gente seja com estratégia. Eu venho estudando fortemente o neuromarketing, né, Aninha? E todos. Então é uma técnica que você tem o lado bom e o lado ruim para quem está do outro lado também e não sabe filtrar, né? E acho que cada vez mais a chave é o filtro, né? A gente tem que ser mais seletivo. Porque se você olhar no passado, poucas informações elas chegavam no topo da pirâmide só. Seria no presidente da empresa, na diretoria, né, falando no ambiente corporativo, no ambiente político, presidentes, todos os parlamentares, deputados e tudo mais. Hoje em dia, com a pulverização aí da internet, e nós ainda nem somos um país de primeiro mundo nisso, nós estamos aí no segundo lugar de pessoas que mais acessam a internet, o público que mais acessa a internet. A gente só fica atrás das Filipinas. Olha só que curioso. Não sabia, não sabia que estava em primeiro lugar, mas sabia que o Brasil estava. Então, mas aí olha que interessante, Aninha, porque a gente está atrás das Filipinas e somente dela, mas o nosso índice de desenvolvimento humano, o IDH, né, que é onde tem uma medida aí que é socioeconômica, uma série de componentes que chegam a esse IDH, o índice de desenvolvimento humano, a gente está lá na frente, acho que acima da 90ª posição, até mais, acho que nós éramos 113 no ranking. Então, assim, a gente está acessando mais internet, mas está ficando cada vez menos instruído. E isso é muito ruim, é um ponto de atenção aqui pra gente, né? E aí, Aninha, eu quero saber o seguinte. Né? Oi, Aninha, picotou. Não, é como que a gente está consumindo isso, né? Então. Você foi cirúrgica nisso, é como a gente consome, né, Aninha? E aí eu quero saber o seguinte, eu vou fazer a pergunta para especialista aqui. Como que a gente descobre se a gente tá com esse raio dessa infoxicação? Ó, já brasileirei o negócio, eu tô contigo. Essa infoxicação. Como é que a gente faz? Será que eu tô contaminado e não sei? Será que isso é igual corona? Que, pô, às vezes a pessoa tá e não sabe e vai espalhando também para as outras pessoas. Assintomático, né? É assintomático. Então, assim, eu queria saber isso de você. Bom, vamos lá. Eu estou super infoxicada. Já vou dizendo aqui. Boa. É muito difícil a gente não estar infoxicado. É sempre um equilíbrio que a gente busca. Por isso, que independente se a gente sofre de algo ou não, a coisa mais importante que a gente precisa ter é consciência. Tendo consciência, a gente consegue manusear da melhor maneira possível, né? A gente não pode evitar algumas coisas, mas a gente pode sim controlar e dar um outro sentido para isso. Por isso que eu falo assim, estou infoxicada e luto contra isso sempre, porque eu tenho a consciência. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, para que outras pessoas também tenham essa consciência, né? Então, como é que a gente começa a perceber que a gente está infoxicado? Ou primeiro começar a falar aqui, assim, vocês que estão assistindo essa live, por favor, estejam assistindo apenas esta live. Estejam fazendo apenas essa atividade. Porque quando você começa a perceber que você está consumindo, está vendo stories adoidado, assistindo um monte de live ao mesmo tempo, não para de assistir isso, porque, claro, gente, a gente está fazendo uma live aqui, tantas outras pessoas estão fazendo lives e às vezes a gente sente uma necessidade absurda de consumir essas lives, a gente não tem critérios. Então, começa a ver quantas pessoas que você segue no Instagram.
tem muitas pessoas, então será que é necessário você seguir essa quantidade de pessoas? Será mesmo, né? Então, esses são pequenos sinais que a gente precisa começar a olhar. Por exemplo, os e-mails. Qual a quantidade de e-mail que você recebe? Eu recebo muitos e-mails, mas eu recebo muitos e-mails porque eu me cadastrei para receber esses e-mails, sabe? Olha. Tudo que não, isso aqui é mais um conteúdo, outro conteúdo. Claro que, naturalmente, a inteligência artificial já começa a me mandar alguns e-mails, né? Mas, enfim, muitos deles foi eu que me cadastrei. Mas eu não leio esses e-mails. Não tenho tempo de ler esses e-mails. Então, você começa a perceber, mas para que eu estou tendo tanto essa necessidade de estar conectado com isso? Só que, como eu estava falando anteriormente, quando que a gente começa a perceber mesmo, quando que essa intoxicação começa a trazer alguns sintomas, quando ela começa a me fazer mal? É quando eu estou lendo algo, escutando, assistindo, e eu não estou entendendo o que eu estou lendo, assistindo ou ouvindo. E isso acontece, só que a gente às vezes não está percebendo, né? Então, entender é muito diferente de ler, assistir ou ouvir. Entender é quando você se inclui. Quando você inclui você mesmo dentro daquele conceito, aí você começa a fazer conexão de ideias, e aí então você se inclui naquele conceito, faz conexão de ideias, e aí então você vai atuar, você vai entrar em ação a partir daquilo que você assimilou, a partir daquilo que você construiu. E isso é você entender um conceito. Não é simplesmente eu estar vendo um conteúdo, lendo, escutando. Isso não vai servir de nada muitas vezes. Só que o que a gente tem feito hoje em dia é isso. É como se a quantidade de curso que a gente se inscreve e que a gente não realiza. A gente acha que vai vir por osmose aquele conhecimento. Só porque eu me inscrevi, eu acho que eu já adquiri aquele conhecimento. E não é verdade. É só por ler a capa, né, de um livro, a gente acha que, opa, comprei aqui o livro, eu já sei tudo sobre aquilo. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu não sei se é uma percepção minha, tá? Eu vejo as pessoas cada vez mais conectadas e num estado de sonambulismo até, se é que eu posso dizer isso. Porque como você bem colocou de forma bem pontual e cirúrgica, foi muito rico, que as pessoas elas se conectam em várias fontes de informação, mas quando aquilo tudo vem, ela não consegue absorver. Né? E o HD que a gente tem aqui, pelo que eu venho estudando também, neurociência e tudo mais, a gente tem um limite. Não é assim, o nosso cérebro é infinito e tal. Não, pessoal, nós temos um limite e uma outra coisa que eu até expliquei numa outra live. Não existe esse tema de que nós prestamos atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não. Né? Nós temos slots de tempo. Não é, Aninha? Então, como é que funciona? Eu tenho o quê? Eu tenho slots de tempo onde as informações vão chegando e eu vou me dividindo naquele monte de coisa, como se fosse um ponteiro? Com um porteiro. Então, a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A nossa capacidade que a gente tem, na verdade, é de fazer uma coisa, se desconectar rapidamente, se conectar em uma nova coisa. Em um novo nova tarefa, enfim. Mas a gente não faz isso ao mesmo tempo. A gente não consegue estar completamente focado em duas coisas. Né? Então, a nossa capacidade é essa, de conseguir transitar rapidamente. Legal. Então, se eu estou assistindo uma live aqui, aí eu estou vendo o jornal que está passando na televisão, esquece. Você não está nem fazendo uma coisa nem outra. Você acha que você está fazendo isso. Na verdade, você está gerando só mais ansiedade para você. Então, quando eu entro no tema, eu digo que as mulheres elas conseguem fazer mais coisas, elas conseguem gerenciar essa entrada de dados, essa seleção de uma forma mais eficiente do que nós homens, né? Essa acho que seria a explicação mais técnica, né? Consegue sofrer menos, às vezes, com isso. Eu não consigo andar e beber um copo de água ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou uma mulher, não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Não é dessa forma. Mas é que a gente criou, na verdade, para dizer, né, que as mulheres elas assumem muitas funções, enfim, né? E aí o homem quer disputar, a gente vai perder, então, pessoal. Já fica aí a dica, hashtag, entendeu? Uma coisa de cada vez para os homens. Uma coisa de cada vez.
Não, eu até brinco, porque na última live foi sobre pontos fortes. E um dos meus pontos fortes, eu tenho ali, é foco e estudioso. E o foco, ele me ajuda no estudioso, porque o estudioso é a vontade de ler o tempo todo, de aprender o tempo todo de tudo. E o foco, ele me ajuda a ser seletivo. Olha, em bloco, primeiro termina esse curso, rascunha, monta um artigo e aí parte para o segundo. Então eu consigo ter essa não é facilidade porque não é fácil, porque a vontade de estar antenado o tempo todo, e a gente às vezes confunde. Por quê? Às vezes eu vejo algumas lives, cursos, programas, eu vejo algumas pessoas, nossa, como elas sabem tanto daquilo, eu vou ter que estudar, eu vou aprimorar. E a nossa primeira reação é, eu tenho que ser assim, dessa forma, conhecer o quanto aquela pessoa sabe. Só que a gente mal sabe que por trás, anos de estudo, e muitos erros ocorreram, né, Aninha? Nossa, com certeza. Anos de estudo e às vezes interesses diferentes também. Aquela pessoa desenvolveu interesse por aquilo há muito mais tempo, então para ela é muito mais fácil de assimilar aquele conteúdo, que para mim pode não ser tão fácil assim. E muitas vezes a gente foca no que falta, ao invés de a gente focar naquilo que a gente já sabe muito bem e desenvolver cada vez mais aquilo. E aí, Que bacana. De cada um. E aí fica aquele monte de pratinho, uma hora vai cair, cai tudo, né? A gente não vai deixar um ali equilibrado. E aí, antes da próxima pergunta, eu quero que esse avião decole. Eu quero que esse pessoal aí, essa audiência linda que está aí mandando um monte de corações, que é pra Ana, é claro. Mande, aperte o aviãozinho ali, jogue para todo mundo, chame o pessoal para a live. É um momento aqui muito bacana. Eu acho que as perguntas nós selecionamos a dedo ali, de acordo com as perguntas que chegaram pelo WhatsApp, outras olhando e pesquisando. Eu tenho até um agradecimento aqui também para quem entrou agora aí, ó. Thaís, Rayane, a minha irmã tá aí. Luiz Henrique, Cleiton, Nelma que tá aqui, e a outra é Trajano, que botou aqui, ó. Você acenou para. Olha só, que bacana, que legal, todo mundo aí. E aí eu venho fazer a segunda pergunta, a terceira para você, olha como passa. O Brasil é muito afetado por isso? A gente tem lá, nós somos um dos mais que acessam. Já dá uma pista, né? Exato. Mas eu quero que você diga. Perfeito. Esse ponto que você tocou, exatamente, talvez você saiba dizer mais do que eu por conta da sua área. Mas pensa, por exemplo, que quando... Vamos falar aqui, a gente falando muito de Instagram. Quando o Instagram quer lançar uma ferramenta nova, Facebook, aonde que eles testam? No Brasil, geralmente. No Brasil. Ótimos consumidores dessa tecnologia, né? Então isso já é um indício, né, de como que a gente está completamente conectado, a gente sente essa necessidade e todo mundo já percebeu isso. Nós somos potenciais consumidores dessas redes sociais. E as redes sociais hoje é um dos pontos mais fortes para gerar essa intoxicação na gente. E o que a gente também estava falando, né? O Brasil hoje, como o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Por que a gente também é tão ansioso? Também, claro que por vários outros motivos, mas por conta de toda essa intoxicação, por conta de toda essa necessidade de consumo de informação que a gente tem. E a gente também contagia outras pessoas, né, com isso. A gente, como você está falando, a gente vê alguém desenvolvendo muito bem o assunto e automaticamente a gente sente uma necessidade de absorver mais aquilo, a gente vai indo, né? Exato. Não para, nunca mais. Então, e acho que tem um forte potencial para essa intoxicação, sim. Né? Olha, botou aqui, ó, Moni de Souza. Ana, minha eterna inspiração. Que isso, Aninha? Olha só que bacana, hein? Muito legal, pessoal. Vini Bal. Olha, que galera, muito, muito bacana, pessoal. Fico muito feliz aqui. Um negócio muito interessante, uma pessoa que passou aqui, eu já não vou me lembrar o nome, falando sobre o fogão, que o fogão precisa, para essa pessoa, o fogão precisa ter 2 bocas. Aham. É impressionante que como a gente tem um fogão com várias bocas, e eu que recentemente estava com um fogão, né, de 5 bocas, eu começo a querer fazer 5 comidas ao mesmo tempo, gente. Não dá. Olha só. Então, realmente. Mas aí que tá, né? Você deixou a dica aí. O maridão não reclama. Eu aqui não reclamo aqui em casa. Deixa usar as 5, não tem problema. Quem disse isso foi a Isis. Olha, a Isis que colocou aqui pra gente. Foi muito bacana isso, sua contribuição. Muito legal. Legal. E aí é o seguinte. Muita oferta, né? Às vezes a gente tem muita oferta, cria-se
uma ansiedade na gente também, né? E falando em oferta, aí você puxou uma área que eu adoro falar sobre. A Anel aqui colocou, eu faço isso, olha que legal. Então, oferta e demanda, né? A gente vê aí cada vez mais, se vocês olharem na internet, às vezes, você está dirigindo num carro, você passou em frente ao McDonald's, já vem uma propaganda, você está com fome, já é quase na hora já é a hora do almoço. Aí a outra vem ali na frente e você vê um Bob's, você nem viu o Bob's, mas é que você ainda vai passar por ele. Isso acontece muito no Waze, né? Quando ele traça a rota e você vai passando. E você vai se bombardeando. Então, o que eu costumo dizer é que isso tem um limite, pessoal. A gente tem que configurar os nossos dispositivos para que a tecnologia seja a nosso favor, ela esteja a nosso favor. Tá? Porque é a mesma coisa, eu posso usar uma Ferrari, acelerar ao máximo e bater no muro e me dar mal. Como eu posso acelerar essa Ferrari numa estrada onde é propícia para isso, num momento que for propício para isso. Então é super interessante que eu faça isso. Se a gente olhar pesquisas na internet, a gente vê que o volume de dados, a cada ano, ele não duplica, ele praticamente triplica. Porque o número de devices, que é o dispositivo, ou melhor dizendo, os aparelhos celulares, eles duplicam, triplicam a cada ano. Né? E aí agora a gente tá vendo até áreas mais remotas onde a internet chega. E quando eu me comparo, seja com uma Ásia, os Estados Unidos ou uma Coreia, onde eu tenho ali uma tecnologia muito mais difundida e pulverizada, aqui no Brasil, grande parte, praticamente 60 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Ou quando tem é muito precário. Você imagina quando a maioria das pessoas tiverem acesso à internet e tendo acesso e não se instruir para que conheça os males de uma intoxicação. Né? Então isso é muito importante, né, Aninha? Eu acho que é uma mensagem muito legal que você está trazendo. Eu estou adorando aqui. E me leva a te fazer... Uma coisa que assim, a gente não dá conta de absorver todas essas informações, né? Pensa na quantidade de estímulos. Você falou do McDonald's, a gente entra dentro do carro, o Waze já fala que tem o McDonald's, tem o Bob's, enfim. São muitos estímulos que a gente recebe do nosso canal. Agora não mais, porque a gente não está saindo muito de casa para trabalhar, mas quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, ou hoje, quando a gente sai de casa para ir ao mercado, são muitos estímulos que a gente recebe o tempo todo. Desde que seja um panfleto que você recebe, o rapaz que está vendendo bala, um outdoor, o rádio tocando, enfim, são muitos estímulos. E a gente, obviamente, não vai memorizar e gravar todos esses estímulos. E aí, como o nosso corpo humano ele é muito inteligente, ele já tem um próprio sistema que vai fazer essa filtragem, que vai ser o porteiro, que vai armazenar aquilo que realmente é relevante. A gente tem o nosso sistema de ativação reticular. E ele vai ser responsável por estar filtrando e armazenando aquilo que ele julga que é importante para a gente. Por isso que é importante a gente saber manipular esse nosso sistema de ativação reticular de uma maneira adequada. E a gente faz isso escrevendo, com post-its, indicando para ele o que é importante para a gente. Então ele vai armazenar aquilo com mais facilidade. A gente pode usar isso quando a gente estiver lendo algo, estudando também. Então a gente também tem esse recurso que não é tecnológico. Não, perfeito. Não, e você trouxe muito bacana. E aí, pessoal, poxa, anotem esses temas, aproveitem um post-it aí, alguma coisa do lado, anotem, vamos fazer uso do que até a Aninha fez, porque é importante que a gente passe para o nosso cérebro, né, Aninha, o que é importante para ele e para o nosso corpo, e para a gente principalmente, né? Eu educo o cérebro, né? A gente educa escrevendo, e sempre, por favor, escrevam frases, termos positivos. O nosso cérebro não entender, não posso fazer tal coisa. Ele não vai entender esse não. Você precisa dizer como você quer estar, né? Esse estado desejado, ao invés de dizer o que você não quer. Legal. Um abraço aqui para a Michele também, ó. Colocou aqui que tá com saudade da gente. Olha só que legal. Que bom. A Cíntia, o Gil, todo mundo entrando aqui, mandando 1000 corações aqui, olha só. Pode mandar que coração não cria infoxicação, pessoal. Manda bastante coração, aperta o aviãozinho ali. Vamos pulverizar aqui e transmitir essa live em broadcast aí para todo mundo. Não é não, Rodrigo? Acabou de entrar aí, ó, dormir o suficiente. Que bom. Olha só. Que legal. Aprendendo as coisas contigo.
Tá vendo? Que legal. O mais que especial aí na audiência. Valeu, muito obrigado pela audiência aí. Muito legal. E é o seguinte, Aninha, Ai, ai. o que eu quero ver aqui também é que a informação quando chega pra gente, e aí esse porteiro, pelas minhas andanças aí no Neuromarketing, eu vejo que ela é cravada e registrada praticamente quando eu tenho algo emocional relacionado, né? Ou seja, quando aquele livro me toca muito, né? Ali, seja por um evento passado ou uma descoberta que nova ali e tal, eu tendo a olhar e decorar praticamente todos os pontos que me despertam interesse. E quando eu vejo canais também, a gente liga a televisão, a gente está concorrendo aqui com um programa aí de TV que só mostra notícia ruim, né? E muita gente vai para lá e assiste, mesmo sabendo que é a mesma coisa. O de ontem é igual hoje, vai ser igual amanhã, né? A gente torce, a gente está aqui, inclusive, para que o amanhã seja diferente das notícias de hoje, né? Mas o que a gente vê é que não adianta ficar só antenado ali nessas notícias ruins, porque como você colocou, o cérebro ele vai aprendendo e aquilo vira uma normalidade para ele, né? Não, também. Eu estava até lendo há pouco tempo, talvez eu não saiba reproduzir corretamente, mas a cada informação negativa que a gente está consumindo, a gente precisa Aham. ouvir 5 positivas para poder anular aquela negativa que a gente está consumindo, né? Então foi só um dado que eu li, mas não me aprofundei ainda, mas eu achei isso muito interessante. E claro, se a gente começa a se alimentar muito de informações negativas, a gente está direcionando o nosso cérebro a focar exatamente nesses dados positivos. Então pode estar acontecendo uma coisa maravilhosa com você. Às vezes você recebeu uma mensagem de que pessoas foram, sei lá, uma idosa de 97 anos saiu curada do hospital. Só que aí você tá tão focado em outras notícias ruins que estão acontecendo, em outros casos, que você ignora completamente aquele dado positivo que teve. Você Uhum. rapidamente você condicionou o seu cérebro a olhar para esse viés. E essas informações negativas, o que a gente também tem que tomar cuidado? Pensa que é como um alimento, né? A gente, às vezes, toma muito cuidado com o que a gente vai consumir. Muitas vezes a gente fala, não, refrigerante só final de semana, industrializados, acho que não. A gente toma alguns cuidados com a alimentação, com o que a gente está ingerindo, o que a gente está colocando para dentro. Só que a gente também não para pensar nas informações que a gente tem consumido e colocado para dentro também, que elas fazem mal tanto quanto. Então a Olha gente só. também precisa equilibrar isso. Não é ficar alienado, mas equilibrar. Tudo é um equilíbrio na vida, né, Aninha? Tá? Tudo. E como você colocou, a gente às vezes se preocupa muito com a comida que eu coloco na boca para digestão, né, para digerir. E aí, na maior parte, a gente se preocupa muito com o nosso corpo. Mas os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, nós temos outros sentidos que captam também essa informação. E muito se diz, mas a informação é só da internet. Não, às vezes é uma leitura, é um jornal, uma música que eu escuto e que aquela música é mó deprê. E aquilo tudo vai internalizando, né? E a gente vai ficando cada vez mais em sintonia, né? O videogame, hoje em dia, ele também, né? Hoje em dia não, sempre, também teve essa capacidade, né? De Boa. estar a gente muito conectado com aquilo. É um vício mesmo, a gente não consegue, muitas vezes, se desgrudar da televisão. E esses jogos, por exemplo, de tiro que tem, né? De terrorista, Uhum. contra, enfim, exército Aham. e tudo mais, faz com que também as crianças elas fiquem super... Crianças e adultos, né? Porque isso não é um Aham. jogo de criança só. Mas fica um estado de alerta muito maior por conta Legal. dessa caverna que entra, desse mundo que está imerso também do videogame e que vai trazer esse tipo... Vai trazer esse sintoma também para essas pessoas, né? Então, quem tem filho e está aqui na live, ou os filhos também que estão aí, é sempre tomar esse cuidado, porque, como a gente comentou, o nosso HDzinho, né, nossa gavetinha, para todo mundo entender, às vezes tem criança aí na live, ela tem um limite. Né? Então, quanto mais coisas eu coloco que não vão ser úteis para a gente ali na frente, vai faltar espaço. E por isso que às vezes, não Delega é? para o papel, delega para o papel, sempre. Eu conto para as pessoas que quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou num curso de memorização.
E aí, Olha, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é não confia exatamente no seu HD. Escreve, não tem a menor necessidade de você acumular essa quantidade de informação que a gente recebe durante o nosso dia. Vamos abrir espaço para as coisas que são realmente úteis. Então, escreve, por favor, utiliza desse instrumento, faz muito bem. não, é legal. E trazendo um pouquinho do viés tecnológico. Se a gente analisar hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu recorro ao quê? Não vou nem falar quem, mas ao quê? Ao Google. E o Google, na verdade, pessoal, o Google não tem informação. O Google é só um diretório, é um hub onde ele conecta com as componentes de informação, né? Os sites, os bancos de dados, as pessoas. Então, o que ele faz ali? A grande massa de informação que é consultada, ele vai acessar a gavetinha certa e te disponibiliza. Né? Então, seguindo essa analogia, né? Claro que de uma forma muito aqui, só prática e lúdica para entender, que é muito melhor que eu saiba o endereço das informações, aonde elas estão, do que de fato conhecer o conteúdo. É claro que profissionalmente eu tenho sim que ter uma especialidade, uma, duas, mas olha só como eu fui quase que singular, uma ou duas, eu tenho que ter ali um aprofundamento quase que pré-sal naquilo, porque é a minha especialidade. Mas uma outra especialidade, a gente até comentou há 3 lives atrás, que é o poder de conexão. Eu tenho que ter a ciência de me comunicar com as minhas gavetinhas, onde eu tenho guardado a informação sobre infoxicação, sobre o Google, sobre a parte financeira, sobre a minha parte familiar. Então, tudo tem que estar mapeado e eu vou manuseando de acordo com os eventos que são me trazidos ali no dia a dia, né, Aninha? E aí eu quero te fazer uma pergunta também aqui, top da top. E essa não foi nem combinada, porque eu sou assim, né? A gente faz aqui, né? Tem a quinta que mas essa não. Para quem está em casa, né? Você tem as crianças assistindo. E as crianças passam a maior parte, às vezes, em videogames ou na internet, YouTube e tudo mais. Isso, você como psicóloga, isso pode afetar seriamente no futuro essas crianças, de uma forma de pensar, em termos de memória ou processador, né? Memória e processador, né? Como é que isso funciona? E aí uma pergunta mais técnica que eu gostaria de escutar, porque tem mães aí que me passaram a mensagem aqui, que gostariam que estão com os filhos assistindo. Eu acho que assim, é um caminho sem volta. Essa alta conectividade, né? A alta Tá. conectividade também não quer dizer que a gente precisa estar conectado o tempo todo, mas esse é o nosso recurso e cada vez mais será esse. E a gente precisa entender isso e usar, obviamente, a nosso favor. Quanto mais a gente está inserido nesse meio, mais a gente vai tornando isso comum, mais a gente vai entendendo a forma ideal de manipular isso. Né? Então, a conectividade não está só nos videogames, a gente também... videogame para lazer, porque dentro das escolas é muito utilizado os videogames para ensinar, para fazer exercício. Cada um tem um tablet ou tem um computador muitas vezes, então não tem como escapar disso. Lógico que a gente vai precisar mesclar, mas o mais importante é ensinar as crianças como colher essas informações. Porque nem tudo que é dito ali é explicar o que são fake news, é ensiná-los a ser criteriosos, a ter um senso crítico. Isso que é o mais importante, é ensinar como que eles vão mergulhar nesse universo tecnológico. Porque dizer que você não vai utilizar dele, muitas vezes ele vai ficar para trás com relação a outras pessoas, inclusive no meio profissional. Não dá para evitar esse caminho, ele vai acontecer. Mas claro que a criança precisa sim se conectar com outras formas que não seja só a tecnologia. A criança precisa de sol, a criança precisa olhar o verde, ela vai precisar conversar, ela vai precisar saber conversar. Hoje, você fala do Google, né? Eu não sei alguma coisa, eu vou lá procurar no Google. A gente também delega demais para ele. Às vezes também a gente sente uma necessidade de que eu não preciso nem aprender aquilo, porque qualquer coisa eu vou pesquisar e eu vou responder. Só que quando você está num bate-papo com alguém, o seu discurso fica vazio, né? Porque você não vai toda hora, deixa eu olhar no Google aqui o que eu vou conversar com você, né? Como é que eu posso me aprofundar nesse assunto? Então a gente também não pode, a criança ou adolescente, ele também não pode delegar
tanto isso para... Ah, sempre eu vou pesquisar. A gente desaprende a escrever, imagina, a gente não está escrevendo Olha, mais, é tudo digitar, é muito importante, a gente ainda precisa disso, né, do escrever. Quantas palavras, às vezes eu me pego, que eu vou escrever, eu falo, gente, como é que escreve isso? É com M ou com N no final? Porque o computador, inclusive, ele corrige, eu não preciso nem pensar se aquela palavra está certa ou não, porque ele já diz aquilo para mim, já corrige. Então eu nem aprendo, porque ele já fez automático, não precisei pensar. não, e olha só, pegando um gancho no que você falou, já engato aqui a penúltima pergunta, que é, você disse, às vezes quem nunca deparou com isso, manda uma mensagem a quem não deparou, que eu duvido, que é, nossa, eu esqueci essa palavra, será que escreve, será que tem acento, não tem? Escreve com Z ou com S? Como é que é? Isso não é porque eu estou esquecendo, é porque já tá, ó, tem informação chegando, que já está espremendo ali, já estou num momento ali, né, que, olha, tá faltando espaço aqui, você vai ter que ser seletivo, né? Então aí eu te pergunto, quais são os principais sintomas e se esse negócio aí tem cura ou não tem, né? Que tá a gente só tá aqui falando e tal, mas tem uma luz no final do túnel ou é o que a luz que tá vindo é o trem que tá chegando? Me diz aí, Aninha. Eu vou te falar a verdade. Sobre a cura, não sei se tem. E eu acho que o Alfonso, quando criou esse termo, ele também ainda não sabe se existe. A gente não sabe qual o caminho, qual rumo Olha, que isso vai tomar. A única coisa que a gente pode dizer é que a gente precisa sempre manter o equilíbrio através do nosso conhecimento. A gente ter conhecimento do que a gente está passando, do que a gente está sentindo. Sempre nesse equilíbrio. Agora, se vai haver a cura ou não, eu acho que é uma sanfona. A gente vai e volta, ó, a gente se experimenta diversas vezes nesse ambiente. Às vezes eu vou estar mais conectada, em outros momentos eu vou estar menos conectada, e a gente vai se experimentando nisso. Mas, assim, de sintomas, o primeiro deles é a gente perceber essa hiperconectividade, né? Se eu sinto essa ó, necessidade de estar o tempo todo por dentro de todos os assuntos, é uma compulsão por informação. E muitas pessoas. olha, É uma doença da compulsão por informação. Na pandemia, no início dela, por exemplo, eu acho que isso teve muito mais forte, talvez, do que hoje. A gente tinha uma compulsão, preciso saber a todo momento, naturalmente, né, gente? Isso aconteceu. De saber o que está acontecendo, o uhum, que causa essa doença, número de mortes, como é que isso está acontecendo. Então, uma necessidade de ter informação o tempo todo, de compartilhar isso com as pessoas, né? Os grupos de WhatsApp. Então, um dos sintomas é essa hiperconectividade, essa necessidade de estar conectado com tudo isso. Só que a gente também tem vários aspectos físicos, né? A ó, gente, por isso que a gente fala, né, dessa doença, porque isso repercute no nosso físico. A gente começa a perceber, se eu estou lendo alguma coisa, eu tenho uma falta de foco, isso pode estar muito relacionado a essa infoxicação. Quando eu estou lendo alguma coisa, mas eu não estou absorvendo aquilo. Quando eu estou vendo, mas eu não estou enxergando, muitas vezes. Então, quando a gente está muito isso, disperso, quando a gente está muito aéreo, isso são sintomas de uma infoxicação. O princípio básico da inteligência emocional é estar no presente. Princípio básico. olha, Só que muitas vezes a gente está lá no passado depressivo ou a gente está lá na frente ansioso. E na infoxicação, muitas vezes a gente está lá na frente ansioso. Então, eu não tô vendo, não estou assimilando aquilo que eu estou lendo, porque eu estou nessa live, mas pensando na outra que eu estou perdendo, que está acontecendo ao mesmo tempo. Isso exato, é uma infoxicação, né? E para além desses sintomas de estar disperso, essa falta de foco, muitas vezes, a gente tem o estresse, né? A infoxicação é ah, o estresse gerado por esse excesso de informação. Então, quando a gente está estressado, a gente também tem uma irritabilidade maior. A gente tem distúrbio do sono, muito frequente ter distúrbio do sono. Às vezes a gente não tem. As pessoas acham que insônia é dificuldade para uhum, dormir, mas insônia ela tem 3 ou mais tipos. Ou é dificuldade para dormir, ou é você se manter dormindo durante a noite, ou é você ter dificuldade para acordar mais tarde. E muitas olha pessoas só, acordam mais cedo porque já estão pensando naquilo que precisa consumir, naquilo que precisa estudar, no jornal que vai ter que abrir para ler, o que está acontecendo no dia. Isso tudo são sintomas da infoxicação também. Fora a ansiedade, que talvez seja o maior dos sintomas, né? Você se sentir ansioso, olha, desenvolvendo a crise do pânico. No momento que está lendo algo, né, pode desencadear isso também.
seu coração começa a acelerar, você começa a sentir uma falta de ar. Então, essa crise de ansiedade, ela também pode acontecer por causa da intoxicação. Acho que esses são, talvez, uns sintomas principais. Dificuldade de memorização também, isso vai acontecer. Claro, porque eu não estou tudo porque eu não estou absorvendo adequadamente aquele conteúdo. É isso. Legal, Aninha. Presente. Eu estou sempre em outro lugar que não é ali. Então eu estou perdendo meu tempo. Legal. Eu tô vendo aqui, ó, todo mundo colaborando aqui. Um abraço aí para quem chegou. Olha aqui, eu tô acompanhando o Zap aqui também, ó. Suzana, Luciene, a Yasmin chegou aí, tá com saudade da gente. Olha só, um beijo para Yasmin. Sheila, Giovanni, Luiz Eduardo, Suzana. O sogrão tá aí, Silmar também. Clito entrou agora aqui, ó. A Clarice aqui falou que tá adorando. E o pessoal contribuindo aqui, ó, colocando aqui, ó. Ana Paula, ó, fiz o contrário. Eu me isolei para não ver nada. Mas também não acho que isso seja o caminho. Perfeito, perfeito, Ana. Muito bom. A Isis colocou aqui que tem pessoas que não sabem usar o verbo no futuro. Perfeito. Muito do que a Ana Paula falou aqui, né? A pessoa às vezes foca no passado, foca no futuro, mas não, na verdade ela não sabe. Ela tem que focar no presente. A gente, enquanto coach, a gente sempre diz, né? Foquem no presente. Foquem no que você está respirando. Uma coisa que passa num segundo e não volta, e que se a gente focar vai trazer uma diferença danada para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, a respiração. Muitos nem percebem, não sabem nem se o ar está gelado agora, não está, o que está acontecendo, eu tô sentindo as minhas pernas, tantas pessoas que gostariam de sentir as pernas e não sentem, e a gente que tem essa possibilidade e não faz isso. Né? A Amy está colocando aqui, verdade, perdemos o hábito de escrever, né, naquele tema que nós comentamos. Muito bom. A Rafa, sinistro, que top. É isso aí, Yasmin, é sinistro mesmo. O negócio é... Agora, o sinistro, vamos saber se tem cura para desse caso sinistro. Tem ou não tem, Aninha? Diga pra gente. Olha, essa cura, eu não sei. Sempre vai no equilíbrio, gente. Sempre vai no equilíbrio e se testando, se conhecendo. É muito legal a gente se... Quando eu me coloco numa situação em que eu me sinto que eu estou intoxicada, como eu já falei que eu estou, eu conheço muito mais sobre mim também quando eu estou nessa situação. Então não tenha medo de circular nesses ambientes. Aprenda sobre eles, né? Não passeie. Não passeie se às vezes você está sofrendo com alguma coisa, com alguma sensação. Não passeie, para e encara de frente. Que você vai aprender mais sobre você e vai ser mais natural passar por isso quando acontecer novamente, porque vai acontecer. Vai. Com certeza. E eu acho que um dos pontos, a Aninha já colocou bem até no início, sobre como é que a gente pode combater, eu acho que essa questão de seleção, né? Muitas pessoas, até os coaches, quando me procuram, eu acredito que com certeza, porque os problemas, eles são tão uniformes, né? E assim, são os mesmos para todo mundo. Eu acho que os meus coaches, quando chegam para mim, né? E quando chega para a Aninha também, os outros colegas aonde nós fizemos lives e vamos fazer, são praticamente 70% são os mesmos problemas. Então, é ansiedade, é a pessoa que você pergunta, mas e o futuro? Como é que você pretende estar daqui a 5 anos? Eu não sei e tal. Você tem que ter um planejamento. O que você quer fazer? Né? E aí, quando eu tenho um planejamento de vida, eu consigo o quê? Selecionar. Se eu for para o supermercado e não tiver a minha listinha ali, eu saio comprando de tudo. E pior se eu tiver com fome. Né? Tu ir para a internet ansioso. Tu vai ficar igual controle remoto ali, né? A gente na televisão trocando de canal e não vai ver nada. Quando você vê... Eu vou dizer um negócio aqui para vocês, acontece comigo. Quem nunca entrou no Netflix e falou assim, amor, vamos escolher um filme pra gente ver hoje aqui, um filme, né? Para quem é casado, quem não é, foi lá e vou escolher um filme hoje. Aí chegou lá, começou a rodar, passou meia hora e nada. 40 minutos, fala, nossa, não tem filme legal aqui. Não. Aí escolhe qual? Aí quando escolhe um filme que já viu. Ai, que raiva que dá, né? Aí a gente escolhe um filme que a gente já viu recente, porque aquele a gente sabe que é bom. Né? Então, assim, o que é ruim, né? A gente já sabia que ele morre no final, mas vamos ver como é que ele morre, que eu nem lembro mais. Então, a intoxicação chegando aí. Então, acho que é muito disso, pessoal. Faça um planejamento da sua vida. A gente, às vezes, diz aqui coisas muito simples, ou às vezes vai no nível mais técnico. Se nós não soubemos dizer, né, alguma palavra que não fez sentido,
fiquem com a nossa intenção. E a intenção aqui é que vocês façam sempre um planejamento de vida para todas as idades. Tá? Se a criança é novinha, acostuma ela a fazer um planejamento financeiro. A gente vê tantos adultos hoje em dia que não conseguem guardar dinheiro, estão sempre ali sendo cobaias do consumismo, né? Então é muito triste ver isso, porque a vida ela passa muito rápido. Então quando eu acostumo a pessoa, e quando eu digo a pessoa, eu estou dizendo que o nosso cérebro, gente, tudo está aqui. Tudo está aqui. É aqui que controla também o batimento do nosso coração. Tudo começa no cérebro. Então, se eu acostumo ele de uma forma, é igual, eu faço uma analogia. Você pega um cachorrinho, você acostuma ele a sempre a fazer carinho, ele pode ser de qualquer raça. Ele vai ser um cachorro carinhoso, né? Por mais que o DNA dele esteja ali para ser agressivo, mais selvagem e tal. Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Eu tenho que acostumar ele a beber da fonte, mas de uma forma controlada, né? Escolher a fonte certa, água cristalina. Não é verdade? A gente está falando da infoxicação e tudo mais. Eu não sei nem como é que tá o tempo aí. Mas a gente precisa... Não, temos tempo aqui. Tem mais 5 minutos. E 5 minutos, nossa senhora, dá pra falar muito. Não, acho que é muito importante a gente falar como que a gente pode lidar, né? O que a gente pode fazer para a gente se sentir melhor dentro dessa infoxicação, né? Então, é como você estava falando, a gente precisa ter critérios. A gente precisa selecionar melhor qual é o tipo de informação que eu quero. Se eu estou muito conectado, lendo muita coisa, então geralmente eu vou pensar assim, então eu vou me desconectar um pouco. Essa não é a melhor alternativa, porque você ficar sem informação vai ter consequências piores do que você ter informação. Então, esse não é o melhor caminho. Então, você buscar você curar as suas informações, você ser seu próprio curador. Você vai eleger os seus curadores e você ainda por cima vai curar essas informações por eles também. Busque as referências. Só que quando eu falo busque as referências, é uma coisa que eu acho muito importante de falar, porque eu acho que tem muito a ver com o contexto que a gente vive hoje. Principalmente, não é para causar polêmica, mas de polarizações, né? Principalmente quando a gente fala sobre política e tudo mais. O que acontece? A gente pode lidar melhor com essa situação ativando alguns sistemas psicológicos, que a gente saber como que a gente vai se mover dentro desse contexto que a gente está inserido, tendo critérios, elegendo boas fontes, entendendo que quantidade não é a mesma coisa que qualidade, que a gente tem que priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Mas é muito importante que a gente, utilizando a tecnologia, hoje a tecnologia, o que ela faz? A inteligência artificial, ela mostra pra gente aquela informação que é importante para mim, que ela já percebeu que é importante para mim, tá? Que eu tô acostumada a olhar. O que ela faz? Ela vai me bombardear daquela informação. Sim. Ótimo, doido para ler sobre aquilo. Só que isso faz com que eu fique cego para o outro lado. Eu acabo ouvindo apenas o que eu quero ouvir. E aí eu sinto uma necessidade de propagar isso para outras pessoas, e aí eu vou transmitindo para outras e outras. Como a gente vive no mundo virtual, as fake news estão aí o tempo todo. Então, não é pra gente ficar na nossa caverna ouvindo só o que a gente quer ouvir. Isso gera a infoxicação. É exatamente isso. Então, a gente precisa Aninha, outro ponto. Olha, infelizmente, o tempo tá acabando aqui. Eu quero te mandar um beijo para acabar no laço aqui. Foi muita informação, muita. Vai estar disponível, né, lá no nosso canal. Vou mandar para a Aninha também. Um beijo. Aninha, fala, despede aí. Tamo no laço. Muito obrigada. Adorei a presença de todos vocês e os comentários que vocês foram deixando nessa participação. E a gente vai falando mais por aí, pelas mídias, e procure a gente quando precisar conversar um pouco mais sobre isso. Muito bom. Ana, um beijo para você. Pessoal, um abraço, um beijo para todo mundo. Até a próxima live. E obrigado novamente, Aninha. Coraçõezinhos para você, para todo mundo aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal.